Bom, hoje a gente vai aprender a fazer um céu, certo? Parecido com esse aqui, ó. Né? Fundo azul, as nuvens brancas, alguma tonalidadezinha de cinza. E a gente vai utilizar uma tela. Aqui eu fiz no Duratex, que era um estudo. E a gente só vai observar essa parte de cima, o céu, certo? Bora lá. Bom, aqui é uma telinha para a gente fazer esse estudo de céu, né? Ela já vem praticamente pronta para pintar, a gente pode pintar diretamente nela. Ela vem já pré-preparada com gesso acrílico, mas eu posso botar outra camada de gesso acrílico para ela ficar melhor e tirar mais as deformidades, se eu quiser. Porém, eu particularmente eu gosto de preparar a tela de outra forma. Eu pinto a tela com a base marrom. Pode ser feito com tinta acrílica, que seca mais rápido. Em torno de 30 minutos ela está sequinha para a gente já começar o trabalho. Ou pode ser com tinta óleo e esperar secar, que no caso da tinta óleo vai demorar mais um pouco, né? Vamos falar um pouco sobre isso aqui. As cores funcionam de duas formas. A gente pode aplicar diretamente no branco e a gente pode aplicar as cores em uma base de fundo marrom, que se chama imprimatura, ou queimar a tela. Por quê? Porque a gente vai ter um controle melhor da saturação das cores, como funciona no universo real. E o branco serve de luz. No caso, a tela branca é como se a gente fosse trabalhar em cima da luz. A tela mais escura, a gente vai poder trabalhar o branco em cima da tela, trabalhando melhor e controlando melhor a luz e as cores e a saturação das cores. Pode ser pintado assim, porém eu aconselho sempre pintar nessa forma, jogando uma base. Por quê? Quando a gente vai fazer uma arte, que a base é marrom, eu consigo trabalhar melhor onde tem branco, que no caso é a luz. Ou no caso desse passarinho, a penugem dele branca. E também fica melhor de eu começar a trabalhar a saturação das cores na composição como um todo. Fica mais harmonioso e mais realista. Vamos separar os materiais. Nós vamos precisar de um pincel chato para a gente passar, número 24, para a gente passar a base com mais rapidez. Esse pincel é excelente para a gente pintar e deixar desse jeito. Nós vamos precisar do pincel chato número 12, que é para a gente pintar o céu, as cores do céu. A gente vai fazer um degradê de azul escuro para o azul claro com esse pincel. A gente vai precisar de um chato maior, número 20, que é para a gente fazer a mistura das cores em forma de X. A gente dá uma esfumaçada nas cores para que elas se misturem e a gente não veja a separação dos azuis. Pode ser com esse, como pode ser com esse, que é uma trincha normal da Condor, também serve para a gente fazer essa mistura das cores e também esfumaçar as nuvens. Esse é excelente para a gente dar uma embaçada nas nuvens, fazer uma fumaça com esse. Para fazer as nuvens, a gente vai utilizar o chato número 2. Como a tela é pequenininha, a gente vai fazer as nuvens com esse pincel. Lembrando que a gente faz com esse e pode detalhar com esse. Nós vamos fazer isso aqui e a gente vai observar. As cores. Podemos fazer o céu com o azul ultramar e o branco de titânio. Podemos fazer também o céu com o azul da Prússia e o branco de titânio. Porém, ele vai ficar mais verdadeiro, o azul, mais realista, se a gente misturar o azul ultramar e o azul da Prússia com o branco de titânio. E ir controlando ele para escurecer e para clarear.
Se a gente quiser deixar mais realista, a gente vai fazer uma tinta chamada preto cromático, que é a mistura de azul da Prússia com sombra queimada. Vai dar um preto cromático. Ele dá ele desatura a cor de uma forma melhor do que se usar o próprio preto. Depois a gente fala nisso em outra oportunidade. Vamos precisar de uma bandejinha, pode ser dessa aqui de isopor, para a gente misturar as tintas. Vamos precisar de um recipiente para a gente botar o solvente. Solvente que eu uso é o solvente ecológico. Esse solvente serve tanto para diluir a tinta, para ela ficar mais fácil de espalhar, como serve para limpar os pincéis. Esse solvente eu indico porque ele é menos prejudicial à saúde. Se a gente usar o solvente normal, ele é muito mais fácil da gente ter um dano na saúde com aquele solvente que a gente compra em armazém de construção. Não aconselho ninguém usar. Solvente ecológico é um pouco mais caro, mas preserva a nossa saúde. Vamos precisar também, aqui eu sempre reciclo tudo, aqui eu tenho tinta acrílica diluída em água. Para quê? Para a gente pintar a tela e deixar ela marronzinha. Todas as minhas telas eu trabalho com ela com fundo marrom. Vamos trabalhar ela com fundo marrom. Nós vamos também precisar de uma espátula, pode ser de metal ou pode ser dessa aqui, de plástico, mais baratinha, a gente encontra em qualquer livraria. Vamos precisar também de um pano para a gente limpar o pincel, a espátula, tirar o excesso de tinta do pincel, certo? Vou trazer aqui para vocês verem, isso aqui foi um quadro que eu fiz em 2021, quando eu estava começando a pintar paisagem, né? E aí eu utilizei cinza, azul, branco, o azul da Prússia e o azul ultramar. Pequena composição, bem simples, como estudo. Vamos tentar reproduzir o céu. O bom é que a gente tenha como referência alguma imagem para facilitar, ou a gente pode fazer livre também. Para começo, para quem estiver iniciando, eu aconselho a pegar uma imagem como referência e tentar fazer um pouco parecido. Não se preocupe no começo deixar fielmente parecido, mas em si tentar observar onde bate a luz e onde praticamente fica sem luz e aparece a sombra. E aí vai dando uma forma mais e um volume a mais nas nuvens. Bom, gente, na questão dos volumes e de luz e sombra das nuvens, a gente vai lembrar desse estudo, que é muito importante o artista ter noção desse estudo de luz e sombra. Para a gente dar um volume melhor nas nossas nuvens, em qualquer objeto, numa composição, é bom a gente observar sempre esse estudo. Esse estudo é o princípio de luz e sombra e volume dentro da arte. A gente observa que a luz está vindo daqui, incidindo nessa esfera, onde ela dá o volume da esfera, ela não passa a luz fazendo aparecer a sombra, né, que é a parte escura da esfera, e a sombra projetada na base. No caso aqui, como se estivesse numa mesa, existe a sombra do objeto e a sombra projetada na base. A luz também bate na base e causa uma refração no objeto, causando um pequeno brilho. Isso aqui é um estudo que a gente faz à parte e depois a gente faz uma aula em cima desse estudo bem detalhado para que a gente possa entender isso. Isso é o princípio da arte, para dar volume, luz e sombra. Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos partir para a ação. Vamos botar branco de titânio, lembrando que essas tintas rendem muito, não precisa botar muito.
azul ultramar. Não precisa ser muito porque ele é muito forte, certo? Então quando a gente começar a misturar com o branco, se botar muito perde o controle e estraga a tinta, ou então fica um céu muito escuro. E nessa questão de ser escuro e forte, é bom a gente ter um certo cuidado com esse azul, o azul da Prússia. Ele é muito forte, então qualquer deslize de botar mais no branco, a gente estraga o branco. Ele puxa demais para essa cor. Então a gente vai botar bem pouquinho. Ele é quase um preto. Quando mistura com o branco, ele dá uma tonalidade melhor de azul. Eu vou misturar um pouquinho dessa tinta chamada sombra queimada e depois a gente fala o porquê futuramente. Mas eu vou misturar, ela vai dar uma tonalidade mais realista ao meu azul, dando uma saturação melhor na cor. Vou botar bem pouquinho também. Para começar a misturar a cor, é bom que a gente pegue o branco, certo? Lembre desse detalhe, eu pego o branco, limpo minha espátula e vou pegar um pouco do azul, pouquinho, ó. E vou começar a misturar. Vi que ficou muito claro. Limpo a espátula aqui, tiro o excesso aqui. Lembrando, nunca levo daqui para cá, porque senão eu perco o controle dessa tinta. Limpei a espátula, vou pegar mais um pouco. Eu já vi mais ou menos como é que é o controle ali. Vou jogar aqui. Só estou usando por enquanto o azul ultramar. Pronto, cheguei nessa tonalidade de azul. Vou pegar, limpar minha espátula de novo. E vou pegar um pouquinho de nada, só uma titinha, ó. Senão a gente perde o controle. Bem pouquinho desse, ó, bem pouquinho. Joguei lá. Vou misturar. Azul da Prússia. Só tem um azul ultramar. Botei o azul da Prússia agora. E nós temos um azul. Primeiro azul. Vamos escurecer mais ele um pouquinho. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Lembrando que esse vai ser o azul da base, vai começar tudo. Vou pegar só um pouquinho do sombra queimada, só um pouquinho, bem pouquinho mesmo, e vou aplicar no meu azul, quase que nada. Então eu fiz esse azul. Eu vou escurecer mais um pouquinho ele. Vou pegar o branco, trazer para cá. Pronto, assim a gente fez um azul escuro, um intermediário e um mais claro. A gente vai agora aplicar na tela 3 faixas de azul, sempre do escuro para o claro. É como
a gente observa o céu na natureza. Ele sempre é mais escuro em cima e clareia no horizonte embaixo. E por falar em horizonte, vou tentar reproduzir essa tela como referência. E a gente observa que tem a linha do horizonte, onde tem uma vegetação, uma pequena vegetação, o telhado de uma casa e uma caixa d'água. Então, não vamos praticamente fazer essa própria tela, mas sim a composição. Então a gente vai fazer essa linha do horizonte com uma fita crepe, bem fácil. Vou pegar uma fita crepe, tirar um pedaço e vou botar praticamente aqui, ó. Só para a tinta não passar para cá, a gente vai pintar daqui para cá. Vamos supor que aqui é a linha do horizonte, eu poderia ter feito isso com lápis também, mas com lápis a tinta ia passar, mas tudo bem, a gente faz por aqui, desse jeito. Bom, para a gente pintar isso aí, a gente vai utilizar o nosso pincel chato número 12, a gente começa por cima, vou pegar aqui. Limpo o pincel, pego o próximo azul. Em X você mistura as tintas, ó, em X. Pro outro. Limpo o pincel, vamos para o mais claro agora. Pronto, gente. Nessa etapa aqui a gente vai pegar esse pincel, ou poderia ser esse aqui, ou esse, mas esse é mais macio, ó, para a gente poder espalhar essa tinta e deixar ela mais uniforme. Vou pegar esse aqui, ó, e ó, em X, ó. Vamos lá, pessoal, para essa segunda etapa, a gente agora vai fazer as nuvens. Eu vou utilizar o pincel chato número 2 da Condor. Separei aqui o branco puro, né? Depois a gente vai fazer uma mistura para a gente fazer a sombra da nuvem. Ela vai ser um pouco mais escura, porém a gente pode usar esse azul, vai ficar bonito, mas não é o correto. Se a gente fosse fazer era o cinzazinho, a gente vai tentar fazer daqui a pouco. Vamos para as nuvens. Então nuvem é bem de forma aleatória, eu vou girando o pincel, circulando. Eu vou dando volume para minha nuvem. Circulando sempre, lembrando que nuvem a gente tem que sempre fazer em formas circulares para formar esse volume da nuvem.
Então, gente, apliquei aqui a luz das sombras. Eu posso pegar esse pincel aqui, ou até mesmo esse, se eu tiver um controle da mão, e começar bem de leve, esfumaçar onde eu quiser, dar uma leve esfumaçada nas nuvens. Bem de leve, quase não toca, quase sem tocar o pincel na tela, quase que não toca. Movimentos circulares também, quase que não tocando na tela. Opa, apareceu um intruso ali. A gente vai esfumaçando. Vou tirar aqui esse intruso aqui. Para a gente dar uma vida no céu, só uma vidazinha nas nuvens, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar um pouquinho desse azul, que é o escuro, pegar um pouquinho de mais azul da Prússia, um pouquinho do sombra queimada e vou criar uma tonalidade meio acinzentada. Vou testar. Se estragar, a gente volta. Vai fazer voltando aqui, ó. Nosso pincelzinho, bem de leve. Então, pessoal, é isso. Nossa videoaula hoje terminou. A gente fez um céuzinho básico, bem simples, com as nuvens. Depois a gente pode tirar essa fita, ó. E aqui fica a linha do horizonte, onde a gente pode trabalhar uma vegetação, ou a gente pode dar uma árvore, e depois a gente vê o que a gente faz. Por hoje é isso. Até mais.